O entendimento disso aqui pode realmente evitar que você sinta muita dor, ou pelo menos pode te ajudar a passar pelo processo de uma forma muito mais leve, muito mais consciente e fácil. Eu, inclusive, não entendo por que que isso não é ensinado nas escolas, sabe? A gente tem que estudar tanta coisa que a gente acaba não aplicando na nossa vida, não tendo, assim, uma utilidade real, sabe? Enquanto que informações tão úteis, realmente úteis, que podem melhorar completamente a sua vida, mudar a nossa vida, são escondidos, né, de certa maneira, da gente, porque se a gente estudasse a psicologia nas escolas, como a gente faz com outras matérias, né, de forma superficial, isso seria extremamente útil, porque a gente realmente, todas as pessoas aplicam essas coisas. A gente necessita saber dessas informações, sabe? E você acaba só tendo conhecimento, ou se você for buscar, o que geralmente é pela dor extrema, como aconteceu comigo, ou se você realmente der uma sorte de ter um profissional de saúde mental que vai te orientar, vai fazer uma terapia, uma coisa com você que seja realmente eficaz. O que a gente sabe que, infelizmente, não é tão simples. Deixa eu só pedir para você se inscrever nesse canal aqui, porque tem muita gente que acha que está no outro canal e não está. Esse é um canal novo. Então se inscreve, que é pra gente levar isso aqui pra frente. Por favor, vai me ajudar muito isso. É muito simples o que eu tenho para te contar. Muitas vezes mesmo, gente, mesmo. A dor que a gente sente, seja ela uma tristeza profunda, ou um sentimento de ansiedade, ou qualquer coisa que às vezes a gente nem consiga identificar exatamente o que é, mas que tá doendo, tá muito forte, a gente não sabe de onde que tá vindo. Muitas vezes, essa reação que você tem agora, ela não tem a ver com o que você está passando agora. Muitas vezes mesmo. Ela é apenas o reflexo de alguma coisa muito grave que já aconteceu com você, mais ou menos no mesmo contexto que você pode estar vivendo hoje, ainda que seja em profundidades assim diferentes. Vou te dar um exemplo bem bobinho mesmo, bem bobinho. Você pode estar muito bem emocionalmente, psicologicamente, sua vida está ótima. Aí chega, sei lá, Dia dos Namorados. Suponha que você passou uma coisa muito triste em uma dessas datas. Alguma situação que, na verdade, traumatizou profundamente, foi muito dolorido. Você pode nem se lembrar claramente dos detalhes ou do dia em questão. Isso pode estar meio nebuloso na sua cabeça, ou às vezes você realmente nem vai se lembrar. Mas aquela dor permanece ali. Quando vai chegando o dia, ou quando chega o dia de fato, mesmo que você esteja plenamente feliz por várias razões, mesmo que você não tenha nem razão para estar triste naquele dia, você não fica bem naquele dia. Alguma coisa acontece que seu coração aperta, você se sente mal. Aí vem uma enxurrada de sensações negativas que vai variar de acordo com o acontecimento ou com a pessoa que estiver sentindo. Mas o fato é que eu passei uma situação muito semelhante a isso que eu estou falando. E ter esse entendimento, ter essa clareza de que eu estou vivenciando um gatilho, a questão é a seguinte: o livro que eu li, o livro era de um psicólogo, um doutor em psicologia, e ele também era psicanalista. E lendo esse livro, ele explica que a função do trauma é se repetir. É por isso que a gente faz inconscientemente escolhas que levem a gente a passar pela mesma dor que a gente já passou anteriormente, de diversas maneiras. A gente não sabe disso, né? A não ser que a gente se depare com essa informação. Por isso que eu tô falando que é importante você seguir, né? É importante a gente aprender isso na infância, na escola, porque é a informação que salva a gente. A gente realmente busca passar por aquela mesma situação traumática e aquele trauma, ele fica, tipo, que ecoando na sua vida, sabe? Quando a gente se depara com algum tipo de gatilho, que é situação semelhante à que a gente passou de alguma razão, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas quando esses gatilhos acontecem, essa dor terrível que a gente vivenciou, ela volta. A gente sente ela exatamente, entendeu? Mesmo que a situação não seja idêntica, só o gatilho é como se acionasse realmente, não fosse um gatilho mesmo, ele aciona alguma coisa que remeteu àquele trauma, então a gente sente aquilo tudo novamente. Segundo o autor do livro, o propósito disso é para que a gente finalmente possa, vivenciando aquilo, encontrar maneiras de conseguir acabar com aquela dor, resolver toda aquela situação que gerou aquele trauma e aquela dor na gente, entendeu? Segundo ele,
essa repetição existe por causa disso. Isso, gente, muda tudo. Isso melhora tudo. Não que a dor desapareça de repente, não desaparece. Mas quando você tem esse entendimento, você consegue se colocar no presente e dar um significado diferente para todos os acontecimentos e até mesmo para as coisas que você está sentindo naquela hora. Vou dar outro exemplo aqui que é o que eu estou aplicando hoje, é o que está me ajudando a ter esse conhecimento que me ajudou hoje. Vou explicar para vocês. Fica tentando achar uma justificativa para aquela coisa que você está sentindo, que ela não se justifica sozinha, ela não tem razão de existir. Aquele sentimento ruim não tem um porquê. Você olha para a sua vida, você olha para o que está acontecendo e não tem uma lógica daquela dor que está ali, daquele desconforto, daquela ansiedade está ali, sabe? Aí você fica tentando achar uma lógica, né? Aí você acha desculpas, você tenta, enfim, racionalizar. É uma coisa que eu indico que vocês façam também, que é muito importante. Eu escrevo no celular, eu tenho um aplicativo. Você pode usar um caderno se você não tiver, mas eu prefiro o aplicativo porque você pode consultar depois com muita facilidade. Aquilo fica guardado para sempre, entendeu? Para você pesquisar palavras ou termos, você acha com mais facilidade que um caderno. Aí você tem que ser muito profundo e específico. Você tem que detalhar o que você está pensando, que está vindo bem profundamente. Você precisa de calma para fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso conversando com pessoas, mexendo no celular, só tentando se livrar da dor. Você realmente tem que parar e se concentrar. O pulo do gato. O livro, ele explica que você tem que tentar lembrar qual foi a primeira vez, mesmo que você não se lembre exatamente da primeira, quais foram as vezes em que você se lembra, mas a primeira é muito importante. Que essa dor que você está sentindo agora, esse sentimento, ele apareceu para você. Aí você vai tentar lembrar detalhes dessa situação, detalhes, o mais detalhado possível. Quando você conseguir se lembrar, você vai descobrir que existem detalhes que se parecem com a sua situação do momento. Ainda que por um lado não tenha nada a ver, existe um detalhe ou outros detalhes, alguns, né? Alguns detalhes que remetem àquela mesma situação onde essa dor apareceu pela primeira vez, onde esse trauma aconteceu. Quando você consegue se dar conta da sua realidade, esses sintomas, essa dor, esse desconforto que esse gatilho trouxe, ele vai se dissipando, ele vai se acalmando. Como se fosse uma cicatriz, de fato. Especialmente se o que você vivenciou durou muito tempo, foi por um período muito longo. É como se ficasse realmente uma marca ali. Você só aprende a manejar melhor e aprende realmente a não sentir a dor, não ser machucado por isso com a mesma intensidade, ou machucado de fato, né? Você regula bem sua emoção ali na hora. Então é isso que você tem que aprender a fazer. Quando você tem conhecimento de que esse mecanismo existe, de que uma coisa que te machucou muito no passado, que te traumatizou, ela pode voltar do nada, não é do nada, né? Tem um gatilho, tem uma coisa que te traz isso e você volta a sentir. Quando você descobre e você passa a aplicar esses mecanismos de para você lidar com isso, o efeito dessa dor vai se dissipando e vai cada vez mais você vai entendendo o que aconteceu e é como se o trauma de fato ele fosse perdendo essa força na sua vida. Então toda vez que você começar a sentir que você está triste, não sabe por quê, ficou ansioso, não sabe por quê, tá amuado, tá chorando, tá muito mal, tá com o coração apertado, não sabe exatamente por quê, você precisa fazer uma reflexão para descobrir se na verdade você não foi exposto a um gatilho que você não percebeu e essa sua dor de agora não é, na verdade, somente um reflexo de um trauma que você já vivenciou, de uma dor muito grande que você passou no seu passado. Olha, nunca é demais lembrar que saúde mental é uma coisa muito séria, que você, se você vivenciou situações traumáticas e muito difíceis, é muito legal, sabe? É muito importante, é muito bom que você vá procurar ajuda, de fato, ajuda profissional. Seja de profissional de psicologia, de psiquiatria, se você tiver problemas graves de ansiedade mesmo, porque tem coisa, gente, tem coisas que realmente você precisa conciliar o psiquiatra com a terapia, mas também não deixa de focar no agora não, sabe? A dor que a gente passou ela não existe mais. O que realmente gerou aquilo na gente não existe mais. A gente está agora aqui no presente, que é muito melhor, que é bem diferente. E a gente pode realmente construir muita coisa boa a partir daqui, sabe? As coisas que aconteceram, elas não vão voltar mais, elas não vão acontecer de novo. A gente tem como escolher
como mudar, se a gente estiver consciente, entendeu? Pensa nisso aí. Fica com Deus. Beijão. Até.